Casa Concreta. Oferecimento Atitude Serviços. As melhores soluções para o seu empreendimento. Bem-vindos ao Casa Concreta, o seu guia confiável no universo, no grande, imenso universo imobiliário. Eu sou Paulo Angelim, eu sou seu anfitrião aqui nesse podcast, videocast, do jeito que você queira chamar, o importante é que você esteja aqui. E nós temos uma missão, né? A nossa missão é orientar e capacitar todos os interessados em realizar o grande sonho, que não é só do brasileiro, é de qualquer lugar do mundo, o sonho da casa própria ou também o sonho de investir de forma inteligente nesse mercado, nesse tão pujante mercado que é o mercado imobiliário, e lucrativo também. Hoje nós estamos trazendo aqui um episódio especialíssimo e eu diria muito polêmico, que vai direto ao cerne, ao núcleo das decisões de quem? De quem quer vender o seu imóvel. Mas se você está pensando em comprar, fica aí também, porque esse assunto interessa muito também para quem vai comprar, principalmente o imóvel usado, tá certo? Ou vender o imóvel usado. E o tema de hoje é exclusividade de vendas. Ó, minha cara, ó, problema ou solução? Eu acho que é solução, mas vamos ver o que é que os especialistas aqui dizem. Eles é que entendem do babado, do assunto. Nós estamos aqui para desvendar esses mistérios, então, em torno desse tema muito polêmico, picante, eu diria, e ajudar você a tomar decisões informadas, estruturadas, decisões pensadas, né? Contamos com dois grandes especialistas aqui de peso. O peso é o nome deles, é a experiência deles, tá bom, gente? Olha o bullying. Os renomados corretores de imóveis Davi Azevedo e Carlos Glauber, que são da Remax, ou Remax, como você queira chamar, mas só que é a Remax Pax, né? Não é qualquer Remax, é a Remax Pax, que compartilharão suas experiências e insights sobre o impacto da exclusividade, a importância dela na venda dos imóveis usados. Então, se você quer concretizar os seus sonhos imobiliários, com segurança você está no lugar certo, você chegou no Casa Concreta, onde nós lhe ajudamos a transformar seus planos em realidade. Estão prontos? Vamos, Davi e Carlos, prontíssimos? prontíssimo. Vamos lá para as perguntas? Vamos. Muito bem, vamos ajudar o pessoal a entender o que é exclusividade de vendas? Vamos lá. Hã? Nossa audiência está aí, está pensando em vender uma casa, um apartamento, e aí um corretor chegou e disse, olha, eu queria... né, lhe propor a exclusividade de vendas. E aí a pessoa, o que é isso? Vamos logo ajudá-la a entender o que é que vem a ser a exclusividade de vendas. Davi, começando por você, amigo. Pronto, Paulo, eu gosto de responder essa pergunta de duas formas, né? Primeiro, porque é o seguinte, tem exclusividade e gestão exclusiva, né? Exclusividade, gestão Isso. e tem diferença? Tem Tá, diferença. então você vai explicar. Vou até Exclusividade, anotar aqui. pronto, exclusividade, normalmente o mercado entende que seria um vendedor Sim. acreditar em um corretor e entregar o seu imóvel apenas para aquele corretor vender. Essa é a grande concepção que existe em torno da Exato, exclusividade, não é isso? Exato. Vamos repetir, isso aqui é importante. Olha só. Vamos lá. A ideia que o mercado tem é, quando alguém chega falando de exclusividade de vendas, qual é a ideia? O O vendedor, vendedor, que é o proprietário, que é o proprietário, acredita em um corretor, vai ter que acreditar vai em ter um que acreditar corretor. em um único corretor e ele entrega o seu imóvel para apenas aquele corretor vender o seu apartamento ou a sua casa ou a sua propriedade. Aí é complicado para um proprietário aceitar essa ideia como sendo uma coisa boa, né? Exatamente. Tá bom. Eu, inclusive, criei um termo, Paulo, Sim. que para explicar melhor para os meus clientes, quando eu estou ofertando o meu serviço a eles, Sim. que é a exclusividade moderna, que é a exclusividade 2.0. Uhum. Eu comecei a usar esses termos porque era impressionante quando eu chegava em clientes, e olha que eu só trabalho alto padrão, Uhum. então são normalmente clientes um pouco mais exigentes, clientes que Sim. têm cultura, clientes que conhecem de mercado, mas mesmo esses clientes, eles tinham dificuldades de entender, Tá. né? E hoje eu trabalho não com exclusividade, eu trabalho com gestão exclusiva. Gestão exclusiva. Gestão da exclusiva. venda. Uhum. Qual a diferença? Porque muitas das vezes o proprietário ele liga o nome exclusividade a ele se amarrar, Restrição. restrição. Exclusivo, restrito. Já né? traz um negócio, um ponto negativo, Ponto negativo. né? Com certeza. E ele pega, se amarra naquele corretor e espera que aquele corretor resolva. Uhum. Nós trabalhamos de forma diferente no mercado. Nós trabalhamos com gestão exclusiva. Tá certo. O cliente ele vai me contratar para me ser um gestor do imóvel dele. Olha que coisa bacana. Gestor de quê? Gestor de manutenção? Gestor. Não, Pronto. gestão de quê? Eu vou Porque, só para. Tá. Eu gosto das coisas muito claras. Isso aqui é bem dizer uma aula. Né? Sim. E não sou eu que estou dando, não. Quem vai dar essa aula é eles. Certo.
Meu amigo, minha amiga, proprietário, proprietária de imóvel. Você tem 2 caminhos se você quiser. 3, se você quiser vender o imóvel. Ou você vende sozinho Isso, e não entrega para ninguém, você fica recebendo todo mundo, se você tiver tempo, né? exato. Ou você entrega para vários corretores, ou você entrega para alguém que vai fazer a gestão Então, exclusiva. isso. Isso não é Exatamente. a exclusividade de vendas, é É. a gestão exclusiva. Então agora mergulha na gestão Pronto. exclusiva. O que é que A vem a ser? gestão exclusiva, Paulo, Hum. ela traz um diferencial, porque, como o nome está dizendo, nós vamos gerir todo o processo de venda daquele bem, daquele proprietário, Perfeito. certo? Desde de fazer fotos profissionais, vídeos profissionais, a gente não divulga os nossos imóveis, nós promovemos o nosso Uhum. imóvel. Você é um cara que gosta muito de falar sobre promoção do imóvel, eu Uhum. também acredito nisso. Sim. Nós promovemos Tem uma o diferença imóvel, entre divulgar somente e promover. muita diferença. Uhum. Depois, desde lá do início, nós já verificamos toda a parte de documentação dos vendedores, ver se os vendedores estão aptos a vender os seus imóveis, se não tem restrição no CPF, Sim. se não tem nenhuma certidão negativa que por acaso não saiu. Quer dizer que vocês fazem essa análise, então. No início, Alguém logo, que se antes propõe de a fazer a promover, gestão deveria fazer essa com análise. toda certeza. Uhum. Por isso que o nome é gestão. Porque o que o mercado, a gente vê o mercado aí fazendo, não é todos, mas a grande maioria. Às vezes eles fazem umas fotos do próprio celular deles, Sim. para economizar com videomaker, com fotógrafo, que a gente sabe que é um investimento alto, Uhum. principalmente se você tem um bom profissional ao seu lado, que merece aquele proprietário. Normalmente eles economizam nisso. Tá. Depois pegam o imóvel, não Eles pega que a você está matrícula, falando aí são os corretores que não corretores. trabalham, que não gostam de trabalhar que com não exclusividade. trabalham com gestão exclusiva. Tá bom. Que às vezes até pega exclusividade, tá? Sim, Mas sim. que não faz a gestão de Uhum. todo o processo, Uhum. tá? E aí, nós pegamos o imóvel, tiramos todas as certidões do imóvel, porque o Sim. imóvel, Paulo, pode ter também algum empecilho. Sim. E o corretor, ele se antecipa aos problemas, ele se antecipa aos desafios. Depois que está tudo ok, vamos começar de fato a A promoção daquele. promoção do imóvel. Carlos, me fala um pouquinho. Você está totalmente alinhado com essa ideia também? É isso aí? Perfeitamente. É? Eu tenho até, se eu puder complementar. Lógico, né? complemente. Primeiro falando do conceito da exclusividade, Sim. né, que normalmente o cliente tem. O cliente tem uma crença, até por culpa nossa, de Do mercado dos imobiliário, corretores, dos no caso. corretores, né, vamos Uhum. dizer assim, uma crença que aquilo é algo limitante. Dar Uhum. para um corretor vai limitar a venda do Ou imóvel seja, dele. os outros não vão querer vender, Não vão é querer isso? vender. Essa é uma das razões Isso. de tanto receio por parte dos proprietários. E com certa razão, como Isso eu não tava... acontece, não? Como, perdão? E isso realmente não acontece? Esse receio não Na acaba se prática. transformando na prática numa realidade, não? É certeza, né? Ah. Então, o que acontece? Muitas vezes o proprietário ele não quer dar exclusividade de venda, né? Vamos dizer Uhum. assim, porque os corretores e essa dinâmica se difundiu no mercado, onde o corretor, né, até durante muito tempo, ele captava a exclusividade, Sim. tá? Sim. Só que como ele não tinha um plano, uma estratégia, que é a gestão exclusiva para vender o imóvel, ele trabalhava muitas vezes de forma passiva, deixando o proprietário, inclusive, infelizmente, eu repito, refém do corretor. Refém do corretor. Isso. Então, daí a grande Esse é o motivo da dor. recusa, rejeição por Isso, parte dos isso. proprietários em Perfeito. relação à Isso. exclusividade. Perfeito. É isso? Exatamente. Tá. Tá. E isso ainda acontece realmente? Vocês pegam casos de clientes, de proprietários, no caso, que não gostam da ideia porque já viveram esse trauma? Pegamos. Uhum. Encontramos vários clientes com essa dor. Inclusive, como o Davi mesmo falou, a gente vai reeducando, né, o proprietário a entender que é uma visão nova, é uma estratégia moderna, como o Ela é Davi disse, moderna para o Brasil ou no mundo? para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Tá, porque Tá. no mundo é diferente. É. Aqui o que a gente vê realmente, a esmagadora maioria dos imóveis são vendidos por vários corretores, não é isso? São divulgados por vários corretores. No Exatamente. mundo é assim também? Não. Não? Como Não. é que funciona no mundo? Tá, se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, Uhum. no Canadá, em Portugal, Até Portugal, né? Uhum. então, assim, na verdade, é nos mercados mais maduros que a gente gosta de dizer, Sim. tá? Que falando de mercado imobiliário, o Brasil ele está algumas décadas em termos de maturidade atrás de outros Uhum. mercados, né? Uhum. Então, se você vai em países como esse que eu estava falando, existe uma cultura, vamos dizer assim,
uma filosofia, uma cultura, uma prática de o proprietário, ele, dentre profissionais que oferecem essa mesma dinâmica de exclusividade de Sim. venda, Sim. ele escolhe aquela que ele entende que é mais adequada para ele, mais capacitada. Sim. Então, lá nos Estados Unidos, o proprietário, ele contrata uma empresa, um corretor, para ser o representante dele no Para mercado, representá-lo perante o mercado. para representá-lo. É verdade que nos Estados Unidos, eu sou corretor na Flórida também, né? E aqui eu estou fazendo perguntas que eu não sei de nada aqui. Eu não sei de nada. Tá Eu certo. chego aqui como Legal. entrevistador, tá certo? Perfeito, Que perfeito. aqui vocês são as estrelas. É verdade que praticamente 95% dos negócios nos Estados Unidos são feitos, são realizados por corretores que detinham a exclusividade daqueles imóveis, é isso? É mais ou menos isso? Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado mais maduro, como o Carlos bem citou, Sim, ele sempre entende que existe duas pontas numa venda. certo. A ponta de quem está De quem comprando está comprando, e a Perfeito. ponta de quem está quem está vendendo. vendendo. Sempre é assim. Tá. Isso é muito inteligente. Uhum. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vê um anúncio num portal ou você vê uma placa numa casa, o outro colega do corretor nem se atreve a ir atrás do Do proprietário. proprietário. Porque ele já sabe que aquele corretor que anunciou, que chegou primeiro naquele proprietário, naquele imóvel, ele já tem exclusividade. Já tem exclusividade. E aí, o que o corretor faz? O corretor que viu aquele imóvel, ele vai atrás de um comprador para se encaixar naquele Uhum. imóvel. Eu me lembro bem quando, há uns 2 anos atrás, tivemos a convenção nacional da Remax aqui no Brasil, Uhum. e veio um grande corretor norte-americano, um dos campeões dentro da rede lá nos Estados Unidos, e ele dizia que ele levava para vender uma casa 3 dias, 5 dias, quando demorava demais, no portfólio dele era 14 dias. E mais de E por 90, que eles conseguem isso? E a gente aqui não consegue. olha aí, Uhum. mais de 90% das vendas deles eram fechadas em Em parceria. parceria. Porque na hora que ele fincava a bandeira dele na frente da casa com a placa dele, Sim. já tinha N outros corretores esperando aquele imóvel. O cliente já ficava na fila de espera, só na expectativa de surgir aquele imóvel, e o corretor que tinha um cliente comprador, que viu o anúncio daquele colega, imediatamente já colocava o cliente para conhecer o imóvel, fazia proposta e bingo, venda. Nossa. E ele dizia que isso era muito forte. Ele tinha vendido, isso há 2 anos atrás, na época da convenção, mais de 100 imóveis ao longo do ano. Eu disse, nossa, que coisa. Mas é porque o mercado funciona dessa forma. Isso traz rapidez para quem está querendo vender, porque quem está querendo vender, Paulo, está querendo buscar cada vez mais o melhor O preço melhor preço. no menor o tempo. menor tempo. Claro, porque ele quer Fácil. resolver. É tão fácil resolver isso, rapaz. Eu quero vender pelo melhor preço possível no menor tempo. É isso. E aí, a exclusividade é algo que vocês acreditam que possa ajudar nisso? Totalmente, Perfeitamente. totalmente. A gestão exclusiva. Gestão exclusiva. Vamos parar de falar de exclusividade, Pronto, então, é por isso? quê, Paulo? Vamos falar de gestão exclusiva. Porque é importante bater forte na questão da gestão, porque olha o que eu estava começando a falar. Sim. A gente prepara o imóvel para venda antes de anunciá-lo, Aham. antes de promover o imóvel. A gente vê toda a situação jurídica do proprietário. Se tiver mais de um proprietário, às vezes tem imóvel de herança, às vezes na herança tem 5, 6 proprietários, porque eram 5, 6 filhos. Uhum. Como é que você desenrola isso? 2, o imóvel estava em inventário, o imóvel está no testamento, como é isso tudo? Como é que resolve isso? Vou botar uma bomba aqui em cima agora Vamos. da mesa, tá certo? Hoje nós temos uma plateia enorme aqui, tá certo, gente? Então, cuidado para não pegar aí em vocês, tá bom? Essa bomba aqui. Mas é o seguinte, vou trazer mais uma estatística lá do mercado americano. Diz que aproximadamente 80% dos imóveis que não foram vendidos com exclusividade, ou seja, só 5% dos imóveis são vendidos sem exclusividade. Ok. E desses 5%, 80% deles, ou seja, 100 imóveis foram vendidos, 5 foram vendidos. 80% desses imóveis, 4, desses 5 que foram vendidos sem exclusividade, 4 imóveis, 4, foram vendidos abaixo do preço de mercado que realmente eles conseguiriam pegar, porque era o Todo povo, mundo vendendo. todo mundo vendendo e se digladiando e um botando o preço mais baixo e fazendo Perfeito. leilão para baixo. E tudo. Perfeito. Isso é verdade? Isso é um dos problemas de não se vender com exclusividade, por exemplo? Com certeza. É muito comum a gente ver proprietário que coloca na mão de 5, 10, 20 corretores, certo? Como ele não tem, esse proprietário, uma prestação de serviço adequada, o imóvel dele começa a ficar relativamente queimado no mercado. Queimado, né, rapaz? E aí, isso faz com que,
em vez de ajudar, atrapalha o processo de venda. E aí, em última instância, ele se vê obrigado, como está queimado, a mergulhar o preço do imóvel, senão ele não consegue vender. É por isso que a gente entra muitas vezes nos portais e vê o mesmo imóvel sendo divulgado assim 10 vezes por 10 corretores diferentes. O mesmo imóvel com preços diferentes, inclusive. Essa é uma das razões. Uma série de coisas diferentes, Paulo. Com uma descrição diferente, com tamanhos do próprio imóvel Descrição de forma... errada, né? Descrição errada, ou seja, o imóvel tem 200 metros, um botou 180, outro botou 205, outro botou 203, enfim. O outro botou que em vez de 4 vagas são 6, que é para atrair um cliente. Mentiu. Quer dizer que existem Até corretores, mentira por tem exemplo, no anúncio. Materiais existem fotográficos corretores diferentes. então que pegam esses anúncios e usam como isca para cliente, é isso? Ainda Existe, existe e muito, isso, ainda existe muito. isso. infelizmente. Infelizmente ainda existe isso, ou seja, Quer um dizer, imóvel, são inclusive, riscos. um imóvel, inclusive, É. que já foi vendido. Teve o CEO da nossa empresa, ele falou agora no último encontro conosco, ele disse, olha, eu comprei um imóvel no ano passado. 6 meses após o imóvel dele já tinha sido, que ele já tinha comprado, ele já estava morando no apartamento, ele se depara com o anúncio do apartamento dele. 6 meses após ele ter comprado, ele era Uhum. comprador, ele não era vendedor. Sim. Ele comprou o imóvel de uma outra pessoa, beleza, foi lá, comprou, pagou, recebeu, teve a posse, Aham. se mudou, já estava morando lá e tal. 6 meses após ele já está morando no imóvel, ele se depara, ele entrou no portal e se depara com o anúncio do imóvel que ele comprou. O que Olha isso. O que, por exemplo, placas. Desculpa. A gente chega, às vezes, passa em frente a um prédio e tem lá o poste tá assim já, né? É, Arriando já uma árvore de Natal. de Uma árvore de placa. Natal. Uma árvore de Natal, né? É, De placas. de placa. Aí um cliente, comprador, passa ali e começa a ligar. Isso, E muitas vezes ele liga para 5 placas do mesmo imóvel. sim, E com preços diferentes. sim. Quem é a primeira pessoa que está perdendo com isso? Proprietário, O proprietário. com toda certeza. Essa é a visão de vocês. Essa é a minha Perfeitamente. visão, total. Então, uma das razões O proprietário está sendo, Paulo, lesado, que lesado nesse momento. nisso. Até Ele porque... acha que está conseguindo. Infelizmente, tem colegas Hum. que não pegaram nem a autorização de venda daquele proprietário. Nossa. Ele viu um apartamento, um outro colega colocou no anúncio, por exemplo, sem a logo da empresa e tudo, sem uma marca d'água, baixa aquelas fotos e ele mesmo começa a anunciar. Só que ele não conhece Mas muitas das peraí, vezes não nem é- o proprietário. Não é exigência de lei do Código Civil que o corretor só possa anunciar É o imóvel que ele correto. tenha a autorização assinada? Isso é o correto. É tanto que o Cresce até fiscaliza isso. O CRES fiscaliza isso, É. então. O CRES é para fiscalizar isso, só que às vezes com a demanda não consegue dar conta disso. Uhum. Eu mesmo, ano passado, vendi uma gestão exclusiva minha, Sim. exatamente assim. Esse proprietário ele já estava extremamente desgastado no mercado. Uhum. E quando eu cheguei até ele, que foi através de uma outra pessoa que eu já tinha vendido, que era extremamente satisfeita comigo, me indicou esse proprietário. E quando eu cheguei nele, ele disse, Davi, eu tinha corretores aqui que nem a minha autorização tinha. Isso dá até processo, cara. Não, isso quando... Ou seja, o proprietário está extremamente sendo lesado dessa forma. Não, Uhum. isso quando... Mas só para fechar, Ah, isso é a responsabilidade de quem? É dele. de É quem? é do proprietário. Do proprietário. Por quê? Porque se o proprietário tivesse a mente aberta, tivesse, poxa, eu vou Uhum. vender o meu imóvel. Cara, é o seu patrimônio. Seu patrimônio. A gente sabe, Paulo, que tem pessoas no mercado, tem proprietários que vão fazer uma transação imobiliária a vida inteira, apenas uma. E aí você Uhum. tá com aquele seu bem, que é o bem da sua família. Imagina, lá você tem a sua esposa lá dentro daquele apartamento, tem seus filhos lá dentro daquele apartamento, e você pega e chama qualquer seja, tipo de colega corretor para ir vender o É, imóvel dele. não que os corretores não sejam pessoas, mas infelizmente em qualquer Sim. profissão tem uns e outros, né? É uns e Tem outros. Tem uns e outros. Infelizmente você outros. pode estar deixando entrar ali pessoas que não E deveriam. Não deveriam, né? e tá colocando em risco a sua integridade, a sua Então vocês família. estão colocando aí vários riscos Muitos. e prejuízos para o proprietário na hora que ele toma a decisão de deixar que o mercado inteiro divulgue esse imóvel dele e tenha acesso a esse imóvel dele. Sim. Vocês estão falando aí, por exemplo, que ele não tem alguém o representando, alguém que está devidamente autorizado, né? Isso. Os preços, então, são múltiplos, são vários. Não tem uma descrição. estratégia. Não tem Não tem também nem a estratégia para vender o imóvel dele mais rápido. Não foi aquilo que a gente falou? E eu... Vender com o melhor preço mais rápido? Olha só, Carlos, pelo que vocês estão dizendo aí, então, isso é um dano também, isso é um prejuízo, não só para o proprietário, mas para quem está comprando também, né? Ah,
Para o Inclusive. cliente comprador, Com toda certeza. não ter essa cultura de exclusividade é uma coisa ruim, então. O que o cliente comprador perde com isso? Na hora que ele chega no mercado que é, assim, um mercado de, sei lá, uma feira, né? Uma feira livre. Bom, antes de responder sobre o Sim. comprador, eu queria complementar, né, também aqui o que o Sim. Davi estava falando sobre riscos, né? Uhum. Isso, Pro o risco. proprietário, Coloque, né? sim, para o proprietário. O que acontece muitas vezes é que boa parte desses corretores acabam conhecendo o imóvel junto com o cliente comprador. Peraí, você está Tem essa dizendo situação. que muitas vezes o corretor nunca foi lá no imóvel, Isso. está divulgando o imóvel, Isso. não tem autorização do imóvel, Isso, e quando chega lá vai conhecer o imóvel junto com o comprador? perfeitamente. E como é que ele vai defender o imóvel? Como é que ele vai defender as qualidades do imóvel? Não consegue. Não defende, né? Não Então defende. ele usa para quê essa visita? Ótima pergunta, que era o que eu ia falar agora. Ah, Ele tem a estratégia desse corretor que se comporta como um vendedor de balcão sim. que quer simplesmente que qualquer cliente entre na loja dele para ele sair rodando o mercado com esse comprador. Ele usa aquele imóvel apenas como isca, como gancho, captura de um cliente para ele rodar o mercado inteiro E de repente vender o que ele realmente interessa a ele. e de repente É. vender o que realmente interessa a ele. Ou seja, o compromisso dele não é necessariamente com aquele proprietário. Não é. É. Absolutamente Nossa, gente, não isso é. é muito Agora, sério. Paulo, eu muito sério. queria... Gente, vocês estão alcançando isso aí. Eu não sei não, esse podcast aqui, esse videocast da gente aqui, eu acho que ele vai bombar, ele vai dar milhões aqui, viu? Pronto. Ou de gente com ódio, ou de gente É, amando. é. Um dos dois, mas ninguém vai ficar indiferente, Pronto. né, Verdade. a ele, né? Mas me permita eu levantar uma lógico, bandeira levante. em favor dos corretores, que Ah. tem duas coisas. Ah, Eu hoje sou um corretor muito procurado dentro de Fortaleza. Por quê? certo. Porque os corretores sabem que eu tenho um portfólio, que eu Uhum. tenho produtos bons, com preço certo de mercado, que isso é uma coisa que eu gostaria de... Precificação, A né? precificação, que é uma coisa que eu gostaria de chegar lá depois, lá na frente, para a Tá gente bom, debater vou anotar aqui sobre a já. precificação. Uhum. E aí eu acabo Isso é sendo... parte de uma boa gestão, né? A precificação. Tá, Isso, vamos lá, mas aí acaba o quê? E aí eu acabo sendo muito procurado por corretores. E Sim. tem muitos corretores no meu dia a dia, por exemplo, a gente esperando um cliente para chegar para visita, às vezes o cliente se atrasou e tudo, e a gente fica conversando, trocando ideias. E eu sou muito questionado por corretores do mercado Ah, pela essa questão da gestão exclusiva, como fazer? Então, primeira coisa que eu queria levantar aqui a bandeira, não são todos os corretores que agem dessa forma como nós estamos falando. sim. Infelizmente, ao meu ver, ainda é uma grande maioria. São Uhum. mais corretores que agem assim do que não. E eu acho até que muitas vezes não é nem por má intenção, não, Pronto. má fé, É a não. segunda, isso. É a segunda é a parte. falta de conhecimento mesmo, Concordo. de É prática, isso aí. né? Pronto, é isso aí. Até É- pra é gente assim- não ficar aqui, né, gente? Nós estamos condenando os corretores, nós somos Não. corretores, Ou pelo amor de demonizando Deus. todo mundo. Demonizando todo Demonizando mundo. e generalizando, É, pelo amor de então, Deus. Ah, Primeira coisa, nem todos os corretores são assim, tá? uhum. E segunda coisa, tem muitos corretores que são assim, mas é porque eles não conhecem. Eles não sabem um método. Eles não têm um processo. Eles não têm uma fórmula E o que te- eles podem E o curso aplicar de isso. corretores para se transformar, não ensina Ah, isso. não ensina. Aí, infelizmente, não ensina. Vocês acreditam que, como eu falei para vocês, vou fazer só um adendo aqui, Tá tá? bom. Eu Perfeito. sou corretor lá na Flórida, né? Então, corretor oficial, enfim, tirei Ok. minha licença e tal e tudo mais. Muito difícil tirar lá. 61% das pessoas que tentam pela primeira vez não passam, tá certo? E eu passei, viu? Passei. Mas não é para massagear ego, não. Só para dizer, "Ó, o cara não sabe nada, ainda vai querer conduzir um podcast aí, um videocast, mas olha só. Tá certo. Aí você faz o curso, tá e tudo mais. Aí, a licença lá na Flórida só dura, na Flórida não, nos Estados Unidos inteiro é assim, em todos os estados é assim, 2 anos. Sim. Aí você tem que se reciclar Ah, e fazer um novo curso. Aí, Exatamente. isso foi que me chamou a atenção. Quando você vai para os primeiros 2 anos, que aí você vai ter que fazer de novo outro curso. O primeiro foi de 63 horas. O segundo vai ser de 45 horas de curso. O cara já tem a licença e tem que fazer. Sabe qual é a primeira matéria? Sabe qual é a primeira matéria do curso de 45 horas de reciclagem? uhum. Captação com exclusividade. Olha aí. A primeira matéria do Cultura. curso é captação com exclusividade. Cultura, Paulo. Listing. Cultura, Impressionante. cultura, É a cultura. cultura. Né? É a cultura. Então você está falando, eu só me lembrei disso, né? Exatamente porque você está falando que muitas vezes não tem, né? E o curso não ensina, né? O É. TTI não ensina sobre Já isso. pensou né? se a gente tivesse que renovar o nosso Cresce a cada 2 anos, a cada 3 anos? Que coisa incrível seria isso? Uhum. A gente teria profissionais cada vez mais capacitados, porque o cara ia ter que estudar, o cara ia ter que se Sem preparar. Hoje a pessoa tira um Cresce e fica pagando aquela... Ah, e detalhe, teve um fato interessante que aconteceu comigo, Sim. que em 15 anos só aconteceu uma vez isso, mas aconteceu. Eu já aqui dentro da Remax,
Teve um cliente, eu acho que 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, que ele, depois que eu fiz tudo, a apresentação do meu trabalho, como eu ia fazer, fechou comigo, fizemos Fechou a todos os gestão. acertos, A gestão fechamos a com o gestão proprietário, né? com o proprietário, e ele disse, só fecho com você na hora que você me apresentar o seu Cresce e eu ver a sua anuidade paga. Meu Deus do céu, eu queria uma foto desse Cara, proprietário. Uma foto desse cliente, pelo amor de Cara, e Deus. já pensou se todo mundo fizesse isso? Nossa, olha, Meu amigo, olha você aí tem a que me sua apresentar. responsabilidade também, Então. gente. Você aí que é comprador ou vendedor de imóvel, exija isso aí. Exija né? corretor Exija esse credenciado. credenciamento, né? E corretor Não se envergonha. O brasileiro fica atualizado. envergonhado. É. O brasileiro fica envergonhado de pedir algo que é de direito dele, meu Deus É. do céu. E ele me explicou, sabe por que ele pediu isso, Paulo? Hum. Porque quando ele foi comprar, ele foi atendido primeiro. Primeiramente, aconteceu 2 coisas com ele. Sim. No primeiro corretor que apareceu para ofertar o produto dele, Sim. era um parente do proprietário. E o cara estava anunciando nos portais imobiliários. Nossa. O parente do proprietário. Não era nem corretor, não tinha nem Cresce. E o segundo, aí ele pegou, descartou esse e tal, aí continuou a busca dele. Aí um segundo corretor que apareceu, tinha Cresce, era corretor, só que o cara tinha 3 anos de anuidade que não pagava. Imagina isso. Aí ele disse que depois dessa ele aprendeu. Uhum. Então foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, mas eu achei isso incrível. Me diga uma coisa. Incrível. Ô, Paulo, Diga, E diga. não basta cara. ter Cresce, né? perdão. Tem que ter Cresce e tem que É, estar sem regularizado. sem querer interromper você, né? Que você já ia falar algo aí. Não, ora, mas essa eu é Mas- que tenho que pedir desculpa, rapaz, por interromper. Vocês Mas, são. por exemplo, isso aqui tem a ver realmente com a cultura. No Brasil, infelizmente, a gente não tem o que tem lá de exigência de preparação do cara que está Sim. entrando no mercado imobiliário, né? Sim. E eu passei por isso, Verdade. né? Então, durante alguns anos, por exemplo, eu nem acreditava na gestão exclusiva. Você não acreditava. Não. Eu aprendi o que é a exclusividade 4 anos para cá e comecei a vender essa Esse mentalidade, conceito, né? esse conceito de trabalho Por causa da cultura da empresa de vocês. por causa Exatamente. da cultura da Exatamente. Remax, né? Então, eu tenho 11 anos de corretor, né? Uhum. Onde desses 11 anos, 4 na Remax, e antes disso, eu absolutamente desaconselhava, inclusive. Era tipo Paulo na Bíblia que perseguia os cristãos. Depois se converteu. Aí me Depois se converti. converteu, né? Né? De Saulo virou para Paulo, né? Exatamente. Então, realmente, muitos corretores, colegas nossos, não têm também, muitas vezes, claro que eles têm responsabilidade porque ele tem que se capacitar. Sim, sim. Mas Ele poderia ter ido atrás da informação, Aham. né? poderia ter Aham. ido atrás, É. como alguns corretores vão. Legal. Né? Inclusive, se a gente for analisar a nível de Brasil, hoje os profissionais, os melhores profissionais do mercado imobiliário no Brasil falam desse conceito. Sim. É. Né? Não é esse assunto não é uma exclusividade Sim. da nossa marca ou do Paulo, mas os bons profissionais acreditam e vendem o conceito da Vamos lá. exclusividade de venda. Nós estamos falando para Perfeito. proprietários, mas também para compradores, e agora falando mais ainda um pouquinho, agora não, mas dando continuidade nessa Isso. fala pela perspectiva do comprador, Comprador. o que vocês estão me dizendo é que para um comprador é mais seguro, então, por exemplo, ele comprar, no caso, enfim, trabalhar com um imóvel que seja gestão exclusiva de alguém, de um corretor, de uma imobiliária. Na opinião de vocês, isso traz segurança para os compradores também? Sim. De que forma? Sim, a primeira coisa é que ele consegue. Começa pelo anúncio, Uhum. certo? Ele tem a certeza de que aquele anúncio ali está com as descrições corretas. Primeiro pelo anúncio, bem Começa lembrado. pelo anúncio, O anúncio, ele supostamente está muito mais. Está fiel. tá fiel, Fiel à realidade. perfeito. Material, como ele falou, a gente está falando para o proprietário, né? Que é importante para o proprietário ter um material Sim. audiovisual bem feito, mas o comprador, ele consegue ter bem melhor, uma perspectiva bem melhor da realidade daquele imóvel por um material bem produzido. Uhum. Então, por exemplo, um anúncio que ele tem lá um tour virtual, um anúncio que tem um vídeo profissional que mostra todas as perspectivas do imóvel. Sim. Então, ele consegue visitar o imóvel já economizando o tempo dele, porque ele mesmo já qualificou o imóvel pelo anúncio que ele está Perfeito. visualizando. Perfeito. Ou seja, a qualidade dessa promoção ela é melhor, não é isso? Vou te dizer mais. Quando você está atendendo um cliente comprador para uma gestão exclusiva, facilita muito a vida do comprador. O corretor de gestão exclusiva, Corretor de gestão exclusiva. ele o sabe- gestor. ele sabe simplesmente tudo daquele imóvel. Tudo. Imagina, você já deve ter se deparado com isso, Sim. um cliente comprador chegar numa visita, o cara pergunta, quanto é o IPTU? O corretor, Ah, cric, 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 não sabe. Ah, beleza, são quantas vagas de garagem?
É 2, é Vamos- 3. Onde ver fica onde a é que vaga de fica? garagem? Onde é que fica Onde a vaga fica de a garagem? Tá tendo taxa extra no empreendimento, que eu tô vendo aqui, tá tendo, mas qual é o valor da taxa extra? Aham, Faltam ainda quantas parcelas para pagar? aham. O imóvel, por exemplo, eu tô vendendo um imóvel agora no Meireles, que ele é muito bonito, tem muita coisa, Aham. e o corretor não perguntou nem o que queria ficar no imóvel. Tá, porque quando um cliente ele entra no imóvel decorado, luxuoso, bem equipado, a primeira pergunta que ele faz é o que que ele vai deixar? Sim. E quando você está sendo atendido, o cliente comprador está sendo atendido para um imóvel de exclusividade, é para esse corretor simplesmente saber tudo daquele imóvel, toda aquela história. Por que que aquele vendedor está vendendo? Quais os motivos daquele vendedor está vendendo? Tem outras unidades nesse prédio? Por que está tendo outras unidades nesse prédio? Por que que a minha unidade talvez esteja mais barata ou esteja mais cara em relação às outras? E aí um corretor com gestão exclusiva, ele sabe tudo isso É. nos mínimos detalhes. Eu não entende? sei se os compradores que estão nos assistindo aí já passaram por essa situação. Ele liga para um anúncio, né? Hoje em dia quase praticamente ninguém mais liga, vai É, no WhatsApp. WhatsApp, enfim. Mas de qualquer forma ele se comunica com o corretor que está ali fazendo aquela divulgação. Perfeito. Eu vou separar bem a divulgação da É. promoção, Isso. fazendo a divulgação do imóvel. Qual andar? Isso. Aí quem não tem a gestão exclusiva diz o quê? Baixo. Baixo. Alto. Alto, Ou mente. médio, Ou mente Ou mente. diretamente. Ou mente, É o é. 10º andar, ele fala com o 15º. é o décimo, É. décimo. Aí normalmente eu vejo alguns corretores fazendo o contrário, assim, é décimo andar e diz oitavo, É, né? oitavo. Porque aí para isso. poder criar uma surpresa no, É, no, sim, no, verdade. no cliente. Ah, olha, você me desculpe, eu me enganei, mas é o décimo, né? É, Quer dizer, até nisso também o mercado perde com isso, pela Claro. qualidade das informações. claro. Né? O comprador que está comprando de alguém que não tem exclusividade também perde com isso. Paulo, como eu só trabalho com gestão exclusiva, eu atendo muitos colegas corretores, né? Então, assim, 90% das minhas vendas do ano passado, de 2023, foi em parceria. Agora, Tiago, pode falar. Eu pego, Hum, ou seja, o colega corretor está com o cliente comprador e está no perfil do meu imóvel, Sim, e tem muitas vezes que o colega não teve nem oportunidade. Colega bom, sim. bom, corretor que trabalha direitinho, honesto, preparado para o mercado, mas às vezes ele não teve nunca a oportunidade de entrar naquele empreendimento que eu estou Tá. ofertando. Tá. Ou seja, então ele não conhece o empreendimento. E aí ele chega com o comprador dele, como ele sabe que é um corretor preparado Sim. à altura, Ele ele deixa. chega, ele entrega, Entrega o cliente. exatamente. Ele entrega porque é bom para nós dois. É bom para ele que vai fechar a venda e eu que vou vender para ele. Vai vender para ele. Aí tá uma outra grande vantagem de um Vantagem. corretor exclusivo para o proprietário. Sim. Porque o proprietário vai ter sempre alguém preparado à altura para vender o imóvel Para dele. promover o imóvel. Olha E que não coisa só para bacana. não só para mostrar o imóvel, né? Então, assim, é a coisa mais inteligente do mundo. Agora, você precisa contratar um corretor que esteja à altura. Nós vamos já entrar nesse assunto. Vamos- Outro ponto que é uma Diga, dor para o Carlos, o que é que você está comprador. levantando? né? Que Tá sobre- lembrando aí. Para Comprador. comprador. Pro quando- comprador. Comprador, né? Só acrescentando E se é aqui. bom para o comprador, é bom para o proprietário. Exato, Né? Porque aí exatamente. aumenta a chance de venda, né? Claro. Exato. Entendam isso também, gente. Vamos lá. É muito comum você. O Davi falou sobre avaliar a documentação, analisar a documentação antes de botar o imóvel à venda. Sim. Né? Sim. Infelizmente, é comum acontecer uma situação de frustração para o comprador que ele visita, Exatamente. inicia uma nossa. negociação, Nem me fale. fecha o negócio, aí quando ele vai ver, não Tem- dá para vender o imóvel. Tem pendências, tem tem gravames, tem, enfim, etc. tem. Exato. né? Tem alguma Exatamente. certidão do proprietário que não saiu e não pode ser transferido o imóvel por causa disso. A esposa já estava gerando uma série de expectativas do que ia fazer na sala. A esposa já os chamou o filhos- arquiteto. Os filhos visitaram, já viram a área de lazer e tudo, já É. começaram a criar aquela expectativa. Ah, E na hora de avançar no negócio, não dá. Não Então, dá. assim, a gente pode passar amanhã aqui, a gente vai lembrar de eu já muita tô- coisa. Muita Gente, coisa. eu coloco um cronômetro aqui porque eu tenho que controlar o tempo. Mas a vontade é de parar o bicho aqui o tempo todo, poder a gente ter mais tempo, mas não adianta, não adianta. Mas a vontade é de parar ele aqui. parte 2. Vamos lá. Deixa eu perguntar outra coisa. Qualquer imóvel está apto a receber uma gestão exclusiva? Vocês fazem gestão exclusiva de qualquer imóvel, em qualquer situação? Sim e não. Sim e não. Então, já que você respondeu, já que você começou respondendo, comece, Carlos, aí. Então, por que sim e não? Nem todo imóvel está apto a receber uma gestão exclusiva. Não sei que o Davi ia responder. Não, mas responde vai, por vai. você. Ele responde por ele. Vai. Eu quero ouvir você agora. Sim, porque todo imóvel que tem a documentação Certo. regularizada será vendido, Opa, documentação regularizada. É. Isso. Uhum. tá? E não
porque, infelizmente, ou felizmente, né, a realidade do mercado, nem todo proprietário tem a motivação correta para vender aquele imóvel. Sim, Então, entendi. não adianta eu Boa análise querer essa. entregar um serviço para um proprietário Sim. com um imóvel excelente, tá? Uhum. Independente do imóvel que seja, que a gente quer vender aquele imóvel, obviamente, mas se o proprietário não tiver uma motivação correta, uma boa motivação, vamos dizer assim, para vender aquele imóvel, vai Uhum. atrapalhar o processo da venda. E aí isso não é bom para ele nem para a gente. Quer dizer que tem proprietário, por exemplo, o que você está querendo dizer é que tem proprietário que, por exemplo, está só querendo testar o mercado, está querendo testar o produto dele, não está necessariamente realmente determinado à venda? Tem, Assim, se der, deu, se vender, vendeu, se não vender, tá ok? É isso? exato. Ou seja, precisa ter a motivação correta. Precisa. Nós temos um caso agora acontecendo, Sim. certo? Uhum. Né? É por isso que a gente chama especialista. né? É um apartamento no Parque Del Sol, Sim. tá? Com lazer completo, que foi indicado por um Remax de Natal, o proprietário e tudo. Ele vendeu o imóvel dele com Remax lá e indicou o cliente proprietário para a gente vender aqui. Certo. Na ocasião, ele estava interessado em vender porque ele estava de mudança para lá. Só que nesse processo mudou a motivação dele. E o anúncio, a gente conseguiu. Aí ele em vez de reduzir, no meio do processo, ele resolveu aumentar Opa. o preço. Certo? E aí a gente, mesmo assim, conseguiu, com o trabalho de promoção do imóvel, um cliente comprador que pagasse o valor cheio do anúncio. Uhum. Tá? E aí agora ele colocou uma outra situação que vai dificultar a venda, que ele não quer o valor de entrada que o cliente tem. Ele está querendo Mais. uma entrada maior que o cliente não tem. Quer dizer, como a motivação dele mudou, Uhum. Ele tá mais duro, não tem mais jogo de cintura, né? então, Isso faz parte da negociação, isso não é culpa da exclusividade, né? Isso não é. é o problema da negociação. Mas aí é que tá também. Se você não tem uma motivação para vender o imóvel de fato, Sim. ele acaba só testando o mercado, como você disse. Testando. Uhum. E isso não é bom para ninguém. Agora, um imóvel que está com alguma pendência jurídica, alguma pendência documental nele, mas resolvível. Uhum. Pode receber a gestão exclusiva? Pode vir para o mercado? Eu avalio cada caso. Caso a caso. Caso a caso. O fato dele ter não significa dizer que ele não possa ser vendido. Se é uma coisa que vai atrapalhar e impedir minha venda, por quê? Uhum. Porque, Davi, é uma coisa que eu vou resolver em 6 meses. Bom, então não é o momento de pegar a gestão agora. Tá. É uma coisa que vai precisar colocar processo, preciso de juiz, não está no nosso controle isso. Uhum. E como é que eu vou ficar investindo dinheiro e tempo, Sim. energia nesse imóvel se é um processo que pode levar 6 meses, como pode levar 1 ano? Tá. Aí eu prefiro esperar, alinho com o proprietário as expectativas, prefiro esperar o imóvel ficar solucionado. Agora, não, vamos começar a vender o imóvel porque o processo já está todo andado, a pendência já está toda andada, em 15, 20 dias a gente resolve. Aí, beleza. Mas voltando ainda para a primeira situação, o imóvel tem pendências, estão em curso, pode demorar 6 meses, pode demorar até um pouco mais, mas se eventualmente o proprietário diz, mas olha, eu estou aberto a que o pretendente, o comprador, eventualmente me pague alguma coisa, me pague a metade e entre no imóvel e fique esperando dentro do imóvel. Essa é uma possibilidade. É né? uma possibilidade, né? acontece. É uma possibilidade real. Possibilidade concreta, né? Essa daí. Aí tudo bem. Imóvel que está precisando de reforma. É um imóvel mais difícil de vender, Sim. porque você tem que contar que Você o tem que comprador contar- também é top Não essa. tenho dúvida, não né? tenho dúvida. Aí é que eu Também top, pergunto. Pronto, ele é um imóvel que tem mais restrições. Perfeito. Né? Ele não vai alcançar todos os potenciais compradores para ele. Isso. Mas nesse caso aí, vocês, especificamente vocês, a Uhum. gente já viu que pode ser vendido, mas vocês pegam uma gestão exclusiva dessa? Vai depender de uma. A mim, eu que tô lá no dia a dia, né, Certo. na rua. Vai depender se é um imóvel estratégico para mim me posicionar. Estratégico, Eu sou um corretor especialista, é o Delto Aham. Meirelles. aham. Então é um imóvel interessante para mim me posicionar como Te especialista ajuda na construção da tua na minha marca, marca. no meu brand e tudo mais. Legal. Ok, beleza, a gente pode ver. Certo. Eu talvez já tenha um comprador para esse imóvel na minha carteira. Uhum. Ou algum colega da Remax que vai fazer uma venda mais rápida. De repente ele é competitivo De repente ele é também, competitivo. o imóvel, né? Ou Por seja, estar com essa pendência na documentação, o proprietário ele é consciente e colocou um preço mais agressivo de mercado legal. que vai atrair um número maior de Ou seja, pessoas. se você tem Isso tudo aí a gente algumas avalia. cicatrizezinhas ainda não curadas, né? Tem jeito para você, viu? Dá para Claro, desfilar, dá para claro. desfilar nesse mercado, né? Com
consegue dá dar até certo. o exemplo que Dá o time do Davi vendeu um Sim. apartamento, né? A corretora do time dele vendeu Isso. um Bosque das Flores um período Isso. atrás, Isso. né? No Luciano Cavalcante. E Isso. a pessoa, o proprietário era um empresário que ele Sim. teve, por causa da pandemia, ele infelizmente veio a falir a empresa dele, né? Certo. E ele não saía uma das certidões que era da Cefaz. Tá. E aí é uma exigência e tudo, né? S- é, Sendo que a gente alinhou a expectativa com o proprietário, e isso é muito importante, no meio desse tema específico, é importante alinhar com o proprietário as expectativas quanto às restrições que tem na situação dele, Tá, de entendi. possibilidade de venda, Entendi. né? E a gente conseguiu vender o apartamento, alinhando essa expectativa com ele, de ser algo mais difícil, e alinhando com o comprador as soluções, né? Então, tem casos, por exemplo, que você consegue, com o valor de entrada, regularizar, né, a questão que está em Tá bom. aberto, e aí você viabiliza a venda. Olha só, eu tô aqui chegando à conclusão de que a exclusividade é uma coisa muito boa, tanto para proprietários como para compradores. Diante Sem do que dúvida. vocês estão falando aí, ela traz mais vantagens do que eventuais desvantagens, que eu nem sei, eu nem estou alcançando que desvantagens seriam essas daí, né? Mas vamos aqui para uma situação. Davi, você tem um familiar seu. Posso falar de desvantagem também, viu? Quais são as desvantagens? Pronto, ótimo. Pronto, a desvantagem, Paulo, seria na escolha do profissional Mas correto. é isso que eu vou falar agora. Então, vai. Mas você está estável quando. Tem É. algum fio ligando a gente aqui? Tem não. Estamos na Esses mesma aqui, esses sintonia. fios não estão enrolados. Estamos na não, né? mesma sintonia. Um familiar seu, Perfeito. ele está numa cidade, numa outra cidade, e não tem Remax lá. Tá certo? Certo. Não tem Remax. Na visão, meu primo, estou precisando vender o imóvel. Me dê seus conselhos. Aí você diz, procure uma Remax. Mas, primo, não tem Remax aqui. Aí você diz, rapaz, escolha alguém e dê a gestão exclusiva para essa pessoa. Aí ele pergunta por que, você explica, e ele se convenceu. Primo, estou convencido que eu tenho que realmente fazer com gestão exclusiva. Agora, primo, me ajude aí. Quais são os critérios que eu uso para escolher essa pessoa, primo? Outra, eu só posso escolher uma imobiliária ou eu posso escolher também um corretor autônomo, primo? Perfeito. A Bom. bola tá contigo agora, meu. Pronto, então. Te vira. É, O que é pode. que você responde pro seu Vou primo? começar por final. Hum. Pode ser imobiliária, como pode ser corretor autônomo, claro. Tem corretores autônomos aí no mercado que fazem um trabalho espetacular. Eu conheço fantástico. vários. Eu Conheço conheço vários também. Dentro aqui do nosso mercado de Fortaleza, Aldeota, Meireles, temos muitos corretores excepcionais, de Uhum. altíssimo. De alta altíssimo, performance. Então, assim, ele pode sim escolher uma imobiliária ou Ou um escolher corretor autônomo. um corretor autônomo. Esse aí Ok. tá respondido. Pronto. Critérios. Critérios. Primeiro, eu pegaria, ver o que esse corretor ele já teve de resultado, que autoridade ele tem para falar de gestão exclusiva. Uhum. Por quê? Porque tem muitas pessoas, eu gosto de dizer isso, inclusive meus proprietários, seu proprietário, o senhor tem um imóvel bacana, tá bonito, numa boa localização, num prédio que é procurado em Fortaleza, Sim. tá com preço competitivo, então vai chover de colegas corretores batendo na tua porta pedindo o seu imóvel para vender. Mas você tem que saber se aquele corretor, que imóvel você já vendeu nesse prédio? Sim. Que imóvel você já vendeu, talvez não no prédio, mas similar a esse. Semelhante aí. Se eu tenho um Uhum. imóvel de 3 milhões, quantos imóveis de 3 milhões você já vendeu? Uhum. Porque, imagina, um corretor ele é acostumado a vender imóveis de 500, 700 mil e, de repente, aparece um primo meu desse que quer vender um imóvel de 3. Será que ele está à altura? E tem diferença? Tem diferença, total. Tem Uhum. diferença, muita diferença. Porque o cliente que vai comprar 500 mil, ele tem exigências diferentes daquele comprador de 3 milhões. Até mesmo a negociação, né? Uma negociação mais a desafiante. performance exatamente. de negociação É. desses clientes, E né? detalhe, a sua postura Hum. e como você vai promover esse imóvel dentro da visita, no tete a tete ali com o comprador, ele percebe se você está preparado ou não. O que um cliente, um proprietário, Carlos, dentro desse mesmo tema, né, ou subtema, o que um cliente, um proprietário deveria esperar ver de um corretor que está se propondo a fazer a gestão exclusiva dele? Essa é do imóvel dele. O que ele Excelente. deveria ver? Excelente. Como eu falei no início, né, assim, a primeira coisa que a gente oferta ao proprietário, tá? Aliás, a gente falou antes de começar aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gestão exclusiva ela é a venda de um serviço. Serviço. Isso. É um serviço. Antes de a gente vender imóvel, nós corretores precisamos entender e os clientes começar a enxergar a situação como uma prestação de serviço. Exatamente. E qualquer pessoa que busca uma prestação de serviço vai comparar
vamos dizer assim, os profissionais, para poder escolher algum deles, Sim. né? Nessa visão que a gente está tendo aqui. Então, muitas vezes chega proprietários lá que ele fica na dúvida se contrata a gente ou não. A gente aconselha o próprio proprietário do imóvel, Uhum. visite mais 3, 4 empresas ou fale com mais 3, 4 profissionais e pergunte para eles o que é que você vai fazer Vai para fazer vender pra- meu imóvel. Certo? Gente, olha a pergunta. Repita a pergunta, por favor, Carlos. Tá. Qual é a pergunta que o comprador, não, desculpa, o vendedor, o proprietário deveria Isso. fazer para o corretor ou a imobiliária? Imobiliário, eu quero vender meu imóvel. Como é que você consegue me ajudar nisso? O que é que você O vai que é que você vai fazer fazer? para vender meu imóvel? Me mostre. Me mostra. É. E aí ele dá trabalho, mas faz parte, entendeu? Uhum. Quando ele quer contratar um advogado, um arquiteto, ele compara. Sem né? dúvida. Então, é importante também, assim, nessa realidade, isso acontecer também. Ele pergunte para 3, 4 profissionais Sim. ou imobiliárias o que vão fazer ou como vão fazer para vender o imóvel dele, e ele vai sentir, através da resposta, quem é que vai entregar um melhor serviço e quem é que vai passar mais segurança para ele do que vai ser feito nesse processo da venda. Aquele que ele sentir mais segurança, ele escolhe. Perfeito. É isso. E isso tem que ser baseado em fatos concretos, reais. sim. Né? Não é só lero. Até Não porque, é só promessa. infelizmente, muitas vezes, né, o corretor ele chega para o proprietário, ele me dá exclusividade, proprietário. Só que qual é a contrapartida que esse corretor Sim, está entregando para o proprietário? Muitas vezes ele pede antes de Mas- entregar. Uhum, certo? uhum. Valor. De mostrar o que é que ele pode E eu efetivamente ainda digo fazer. assim, ó, eu ainda né? digo assim, complementando o que o Carlos falou, não só o que fazer, mas o que eu vou me comprometer com aquele proprietário. Uhum, Perfeito. uhum. Ou seja, proprietário, aqui nós temos um comprometimento. Eu com você e você comigo. O que vocês estão dizendo aqui, então, é que para o proprietário o desafio não deveria ser se ele faz ou não faz com gestão Perfeito. exclusiva, é para quem ele entrega. Para quem ele Perfeito. entrega. Esse é o maior desafio. Exato. Exatamente. É escolher quem. É porque tem proprietários, inclusive, Paulo, que eu já me deparei que os caras são totalmente abertos ao modelo de exclusividades. É. E que até disse assim, Davi, você chegou, interessante essa questão de exclusividade, porque eu já Aham. estava pensando nisso. Sim. Eu não queria Esse é o muito propósito corretor. aqui, a gente ajudar o mercado Exato. a entender. Eu não queria muitos corretores aqui. Porque vão ser pessoas que eu não conheço, eu não sei nem do que se trata. Eu queria tratar com uma única pessoa. Tem proprietário que já tem essa Tem consciência. proprietário que já tinha essa consciência. Porém, Pra ele não sabe Quem? escolher. E por que escolher aquela pessoa? Uhum. Será que aquela pessoa vai estar comprometida comigo? Será que aquela pessoa está passando uma lista de coisas? Porque aí hoje em dia, por exemplo, você é um cara, dentro da mentoria do Paulo, tem um módulo só de exclusividade. Eu sou um mentorado aqui do Paulo com muito orgulho. Tem uma lista de atividades que você ensina N corretores do mercado a fazer, como também na Remax. Isso é muito difundido, né? Sim. Hoje as coisas pela internet é tudo fácil de achar. Uhum. E às vezes tem colegas que pegam e fazem um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas não é só Não. isso. É. E o comprometimento? Sim. E o Aí comprometimento da credibilidade que eu vou passar para aquele meu proprietário de que ele vai ter alguém a que cobrar. Quantos por cento vocês acham que no sucesso da venda do imóvel, quantos por cento vocês acham que é a participação do profissional? Você está me entendendo? Sim, sim. Eu digo, hoje em dia, quantos Sim. por cento vocês acham que realmente quem vai fazer a grande diferença é o entusiasmo do profissional, é a capacidade do profissional, Sim, é a sim, habilidade sim. que ele tem de demonstrar o imóvel, de Sim. negociar, né, de fazer uma negociação bem feita para as partes? Quantos por cento vocês acham que? Eu diria que 90%. 10% é o produto. 10%? Dependendo do produto, tem produto que ele é mais fácil. Sim, Vamos dizer, sem sombra de Tem dúvida. não tenho produtos que tá bem precificado, é um produto bonito e tudo. Ele é o grande mote. Aham. Mas se por acaso ele atrai, ele é um imã, atrai muita coisa. Mas se o profissional que do outro lado ele não tiver preparado à altura, é a mesma coisa, por exemplo, eu sei dirigir um carro, mas será que eu sei dirigir uma Ferrari? Será que eu sei dirigir uma Porsche? Você está lembrando agora? É uma droga, rapaz. Não vai dar. Não é. Não vai dar. Assim não dá. Eu preciso de 2 horas. Eu preciso de 2 horas.
Tem uma outra coisa que é o seguinte: uma das preocupações que o proprietário precisa ter é se o profissional tem um bom relacionamento com o Bom mercado. Né? network, exatamente. Bom network e ele tem um trânsito, ele é respeitado dentro desse exato, mercado ou não, não é isso? Ele Isso tem é mais essa um dos relação. itens. Isso é mais É mais um itens. dos itens. É um mais dos um itens, dos né? itens. Só temos 2 minutos para falar de precificação. Para reforçar isso que você está dizendo, falar a importância disso, tá? 70% das vendas da nossa imobiliária, 70%, a gente contabilizou, tá? São feitas através de parceria. Parceria. Você acredita que 70% das minhas também são É? parceria? 71, O meu 69, número né? ano passado foi um pouquinho maior. O meu chegou a ser 90% em Foi mesmo. 2023. As minhas pessoais. É. A Remax Pax como um todo, como É empresa, 70%. Isso tem a ver com Que o que você legal. acabou de falar, Impressionante. do bom relacionamento com o mercado para vender esse imóvel em parceria, né? E aí, meu amigo, chega um corretor e diz assim para o proprietário: seu imóvel vale muito mais. Não é 1 milhão, seu imóvel é 1.100.000, pelo menos, e joga o preço do imóvel para cima e tira o imóvel da realidade de mercado. E aí? Como é que você faz a gestão exclusiva de um imóvel desse? 2 minutos, começou! Pronto. Aí nós temos uma estratégia que passa por um relacionamento, Sim, trazer aquele proprietário para perto, vamos dizer, para mostrar para ele, por meio especificamente de um estudo de mercado, estudo de mercado. que toda a captação exclusiva precisa começar, antes de assinar o contrato, por um estudo de mercado para aquele proprietário. Então, e quando não tem captação exclusiva, gestão exclusiva, não tem estudo de mercado. Eu Certo? gosto de perguntar. Foi do achismo. achômetro, do achismo. né? Várias vezes eu chego no imóvel que ele já está sendo anunciado, Sim. eu pergunto para o proprietário, entendi, mas baseado em que foi precificado esse seu imóvel? Sim. Cara, impressionante como a grande maioria não sabe. Não Ou sabe. sabe assim, não, cara, eu sei quanto é que eu gastei aqui, eu sei quanto Uhum. foi aquele imóvel, tal. Uhum. A pergunta é, eu sei que seu imóvel até vale isso, pelo seu investimento, mas a pergunta, o senhor já chegou a se fazer a pergunta, o mercado paga esse valor? Sim. Porque quem dita a regra não somos nós. Lógico. Quem dita a regra é o É o mercado. mercado. Então, e aí volta aquela história da motivação do proprietário. Será que ele está realmente motivado para vender? Uhum. Ou ele está especulando assim, não, cara, eu sei quanto é que eu paguei, eu só vou vender se vai ficar por esse preço. Uhum. Mesmo ele sabendo que o imóvel dele vai ficar muito tempo na prateleira. A gente tem uma filosofia dentro da Remax que é o seguinte, é melhor você pegar um imóvel não tão bom, mas com um proprietário motivado, do que você pegar um belíssimo do imóvel com um proprietário desmotivado. Uhum. Esse é o jogo. Entendo aqui o desmotivado é motivado pela motivação errada. Pela né? motivação Pela contrária. motivação errada. Perfeito, E não a de perfeito. realmente Ou, realizar não- o ou- negócio. ou então não tão motivado para É. o que o mercado está pagando Sim, naquele imóvel, não né? está alinhado com o mercado. né? Exato, E exato. se não acontece isso, né, a gente costuma dizer que a venda, ela possui 2 pernas. Uma da divulgação, da promoção Sim. bem realizada, Sim. tá? E do preço certo. É. E esse preço, ele varia às vezes de 6 meses. Então, é importante estar sempre atualizando o estudo de mercado, porque senão vai acontecer o quê? Eu gosto de brincar, Sim. certo? Até eu tenho falado isso para alguns proprietários, quando ele está mais resistente a adequar o preço ao estudo de mercado que a gente realiza, Uhum. falo, proprietário, você já viu imóvel que faz aniversário na prateleira do mercado? Certo? A pergunta que eu te faço, proprietário, é: você quer que Você o seu, quer que o o seu seu imóvel, a gente cante o parabéns dele daqui a um ano? E eu acho que tu viu, E Paulo. eu tenho imóveis assim. Eu acho que você viu o ano passado na Folha de São Paulo, saiu no Infomoney, no Sim. Folha de São Paulo, no Valor Econômico, e disse o seguinte, que foi feita uma pesquisa no Brasil Ah, que 45% sim. de Do- imóveis que estão na Dos imóveis que prateleira estão estão fora de fora preço. de preço. E até vender, o imóvel cai 3 vezes de preço até chegar à venda. E é muito Caramba! importante aqui também só reforçar que a gente, quando fala desse tema, ele é muito delicado. É, muito delicado. Muito delicado. Era essa consideração que eu ia fazer final. Pronto. Que, se vocês disserem, eu conheço pessoas que vendem coletes à prova de bala, tá certo? Para vocês. Eu né? pergunto para o Pra proprietário, blindagem de carro eu conheço também, eu posso indicar algumas para vocês. eu pergunto pro porque ele é proprietário, polêmico, realmente. na hora de não tenho mostrar o preço, É. que ele está armado, antes de eu abrir a tela do preço. Mas, gente, olha, não só os clientes, tanto compradores como vendedores que estão nos assistindo aqui, entendam que o que nós estamos trazendo aqui são discussões e temas para melhorar o mercado, é para elevar
para andarmos na direção dos mercados mais maduros, os mercados que perfeito. já passaram por isso. Sim. A América já passou por isso, a Europa já passou por essas discussões aqui e eles já se convenceram de que o caminho é realmente a gestão exclusiva. 15 segundos para a gente terminar, tá bom? Tá bom. Gestão exclusiva é só para imóvel caro? Não. Para qualquer Qualquer imóvel, Qualquer qualquer tipo, mercado produto econômico, econômico, médio popular, padrão, médio padrão, qualquer um. alto, altíssimo. qualquer um. Qualquer um. Esses princípios todos valem Eu- para eu- todos os pra mercados. todos. Eu fecho da seguinte forma, Paulo. Hum. Você quer vender o seu imóvel com melhor preço, no menor tempo e com segurança? Busque um especialista e faça uma gestão exclusiva. Vou botar vou botar uma faixa aqui. É isso. Você quer vender, repita, você quer Você vender quer vender o seu imóvel com melhor preço, no menor tempo e com segurança? Procure um profissional especialista que possa prestar um serviço à altura para você e contrate ele para ser o seu representante. Pronto, acabou. Lindo, Seja- lindo, lindo, lindo. Seja ele qual for, né? Aham. Seja ele quem qual tá for. defendendo aqui Aham. é a cultura, Seja ele é a qual for, bandeira seja da ele qual gestão for. exclusiva. Sim, sim, sim. Que sem é bom sombra pra de todos, dúvida. né? Exatamente. Sem sombra de dúvida. Olha a plateia ajudando aqui a É, gente, ó. Isso aqui é videocast, é o videocast. É, isso aqui É o- tá tranquilo. Faz parte da linguagem. Faz parte, né? faz parte. Né? Meus amigos, que aula, que aula. Eu acho que esse episódio vai estourar, vai bombar, vai chegar nas galáxias, em outras galáxias. Vai ter que Ele ter a não parte 2, vai, Paulo. vai ter que ter a parte 2, vai ter porque que não deu ter a tempo parte de a gente ver tudo, não. Muita coisa. Olha, Carlos e Davi, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho que Obrigado vocês têm feito. também, Paulo. Principalmente pela contribuição que vocês têm dado para o mercado, educando o mercado com essas posturas profissionais, tá certo? Profissionais. Isso aí. Muito bom, parabéns. E pela ética, isso aí é Isso. extremamente importante, né? Porque tem feito o que é certo, não só o que dá certo. Isso. Né? Vocês fazem o que dá certo, mas fazendo o que é certo. O que é certo. Isso é muito bom. Parabéns para vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Esse foi o Casa Concreta desse episódio aqui. Nós nos encontramos no próximo Casa Concreta, se Deus quiser. Até lá. Casa Concreta. Oferecimento Atitude Serviços. As melhores soluções para o seu empreendimento.